Gravando. Tá. Lá, acabei de receber o volume 1 do Economia Criativa, Educação Financeira, Inteligência Financeira e Empreendedorismo. As autoras Camila Alves, Flávia Vale, Maria Rita Barbi são as autoras que tocaram esse projeto, um projeto incrível para tratar sobre educação financeira com alunos de Fundamental 2, ensino médio, só que buscando um novo paradigma, quebrando com alguns sensos comuns. Normalmente quando se fala em educação financeira para jovens, para adolescentes, se fala naqueles temas lá do poupar, do planejar, do ter metas, né, de ter metas geralmente de um consumo, ou seja, para algo que vai se comprar, para algo que se deseja comprar. E aqui a ideia é a gente buscar um pouco dessa temática muito nova, que é a noção da economia criativa, que vai muito além do ganhar dinheiro usando formas criativas ou formas artísticas. Eu acho que não é por aí que passa a economia criativa, ela vai para algo muito maior. Basicamente a síntese dessa noção é justamente a ideia de criar ou de gerar uma prosperidade a partir da abundância que não gera escassez em outro sistema. A gente vem vivendo um modelo econômico que para gerar abundância ele gera uma enorme escassez em algum outro sistema. Tem o exemplo da caça às baleias. Então caçava-se baleias para extrair o seu óleo, o óleo servia como combustível e esse combustível era utilizado, ou seja, havia uma abundância de combustível do óleo da baleia, mas a escassez que se gerava era a quase extinção dessa espécie. De uma maneira geral, a gente vem vivendo um sistema econômico que pressupõe a exaurir determinados ecossistemas ou sistemas mesmo para se gerar algum tipo de abundância. A economia criativa ela nos possibilita, por meio não só da tecnologia, mas de uma maneira diferente de se encontrar e de se usar os recursos que nós já temos, gerar prosperidade, gerar abundância, gerar riqueza, mas sem gerar a escassez em outros sistemas. Volume 1, então, do Economia Criativa, ele tem esse subtítulo que é o Criar. O Economia Criativa é um projeto que pressupõe 4 volumes. Então nós temos lá o Criar, temos o Cuidar, né, que é o momento em que essa plantinha aqui do criar, ela começa a precisar de mais nutrição, ela começa a crescer de fato. Então por isso a gente usou essa metáfora da planta, que é muito forte, muito interessante e que tem uma imagem bacana para traduzir essa noção toda. Terceiro volume é o Compartilhar. Então é o momento que essa planta já não é só mais um broto, ela já é uma árvore, né, que está ali distribuindo os frutos, ou seja, ela está compartilhando essa prosperidade que foi antes sonhada e depois alimentada. E num quarto momento, né, um quarto volume, será o Governar, que é como manter esse sistema próspero e sem gerar escassez ou com um mínimo de geração de escassez nos outros sistemas, né? Trabalho de design do Ricardo Utsumi, um baita de um designer, e ficou incrível, achei genial a maneira como ele encontrou a solução visual aqui para a plantinha crescendo. O design do miolo também é do Ricardo Utsumi. Primeiro capítulo é o capítulo da Flávia Vale, que é socióloga e arquiteta e é doutora em sociologia, inclusive, pela PUC de Campinas. E o capítulo Agentes da Transformação, que trata justamente desse início, ter uma ideia e de colocar essa ideia em prática. É o empreendedorismo, né? Então, esse ímpeto do empreendedorismo, mas não agora com motivações unicamente individualistas ou com motivações de enriquecimento financeiro, mas sim um enriquecimento e uma prosperidade num sentido mais lato, num sentido mais amplo. A professora Flávia Vale, né, usou como exemplo a experiência do Ryan, né, a experiência da Ryan Foundation. O Ryan ele era um garoto, um estudante, né, no Canadá, e ouvia ali uma aula sobre
sobre a África e sobre o problema da água na África. As pessoas sofriam com a água potável, né, com a ausência da água potável. Ele quis se mobilizar e quis fazer algo, né, em favor dessas pessoas, dessas crianças africanas. Não, ele faz ali uma vaquinha com os alunos, né, tenta pesquisar qual é o preço de se cavar um poço na África. Ele conseguiu cavar o primeiro poço ainda com 9, 10 anos. A história começa a crescer, outras pessoas, outros agentes começam a interagir com essa iniciativa de um menino de 9 anos. E hoje a fundação é enorme, já impactou milhares de pessoas, trazendo água potável para diversas localidades na África. Transformar uma realidade é possível por meio desse ímpeto, por meio desse empreendedorismo, de alguma maneira impacta as pessoas, né? O segundo capítulo é um capítulo da Maria Rita Barbie. Maria Rita é uma escritora, educadora, engenheira química pela Poli, passou por Berkeley, enfim, tem uma experiência enorme de business, de negócios e de negócios sociais. E o capítulo 2, a unidade 2, é o Vida e Prosperidade, no qual ela busca desconstruir a antiga noção de riqueza unicamente associada aos recursos financeiros. A riqueza vai muito além disso e prosperidade vai muito além disso. E é justamente isso que ela busca traduzir, né? A ideia do alimento para o corpo, do alimento para a mente, do alimento para os sentimentos, do alimento para a alma, né? Então essas 4 instâncias da prosperidade que vai muito além de só uma riqueza financeira, meramente financeira. Se a gente conseguir romper com esse padrão que há muito está arraigado nas pessoas e que nos leva a um grande individualismo, que nos leva a uma grande competição e a uma lógica do consumo pelo consumo, a gente começa a criar uma realidade completamente diferente, né? Ficou magistral o trabalho da professora Maria Rita, a ideia de riqueza como sinônimo de prosperidade, será que são a mesma coisa? Os exercícios estão geniais, então os alunos vão poder usar essa história de uma maneira coletiva e de trabalhos para mudar os afetos, porque é disso que está se tratando aqui. E o exemplo que ela usa nesse capítulo, que eu achei fantástico, é o exemplo da Grameen Danone. Como a Grameen Danone gerou prosperidade nas comunidades lá em Bangladesh, na Índia, financiados lá pelo Banco Yunus. Então, o trabalho do Yunus está colocado aqui. A gente trabalha justamente com essa ideia do microcrédito, que gera um alto impacto social nas localidades, um impacto na autoestima das mulheres que estão trabalhando com a Grameen Danone, né, com esses iogurtes fortificados, traz prosperidade em termos de desnutrição, ou seja, reverte um quadro de desnutrição. Isso tudo é possível a partir de algumas iniciativas. Então, no Vida e Prosperidade, a Maria Rita, olha, ficou demais o design do Utsumi. Então, ela trata exatamente disso. Já no capítulo 3, que também é da Maria Rita, o consumo consciente. Então esse é um tema fundamental do projeto e desse primeiro capítulo, desse primeiro volume do projeto. A ideia da gente começar a tomar um pouco mais de consciência acerca daquilo que a gente consome e das nossas necessidades, né? Será que o que eu consumo é de fato necessário? Será que tudo que eu desejo realmente eu preciso? E aí a gente começa a entrar no âmbito dos afetos, no âmbito dos desejos. A ideia é essa, mudar um pouco dessa perspectiva antiga, né, de que algo que eu estou ali desejando, de onde vem esse algo, como foi criado esse desejo, em que momento esse desejo entrou em mim e de que maneira eu vou reorganizar essa história, né? Então a economia criativa e um futuro para a humanidade passa fundamentalmente por essa discussão acerca dos desejos, né? Então a ideia do consumo, do fetiche do consumo, como começou, como que essa história, como que a publicidade usa e de alguma maneira nos manipula a desejar coisas que nós não precisamos. Os alunos vão tomar contato com essa
noção. No quarto capítulo é o capítulo da professora Camila Alves. A Camila é historiadora, é mestre em arqueologia, a baita de uma estudiosa, e ela trabalha com esse título, o da ilusão à realidade. É um capítulo muito interessante que trabalha com a noção do como é que as coisas surgiram, né? Como que as coisas no nosso entorno, as iniciativas surgem. E elas surgem justamente por essa passagem, né? Da ilusão para a realidade, ou seja, tudo que a gente está olhando, essa câmera, o livro, foram ideias, né? Foi um planejamento, foi algo que foi pensado antes. Esse algo foi sonhado, né? Ele foi sentido. Eu gostaria de sentir uma determinada sensação, gostaria de ter um livro na minha mão, né? Uma sensação. E essa sensação se transforma num projeto, esse projeto se transforma em realidade por fim. Então, a professora Camila Alves enfrentou aqui um tema bastante difícil, né? Porque ele é bastante abstrato. Para traduzir isso para as crianças, ela passa lá pela utopia do Thomas Morris, o exemplo do discurso do Kennedy, incitando os americanos a chegarem na Lua. Claro que ele está ali no contexto da Guerra Fria, mas foi uma baita de uma utopia, de uma ilusão que foi se trazendo para a realidade, e antes da década de 60 terminar, ele realmente concluiu o projeto. E o que eu acho mais interessante nesse capítulo é a ideia da construção de Brasília pelo JK. Vocês sabem que Brasília foi um sonho, né? Muito antigo, é coisa ainda do Brasil Império. A ideia de integrar esse enorme país, esse país continental, trazendo, né, a capital do país mais para o centro e realizando essa integração do norte, do nordeste, do sul, enfim, gerando ali uma economia de fato. Então Brasília foi antes sonhada, e o próprio JK, né, no seu Porquê Construir Brasília, ele cita diversas vezes, né, o sonho do São João Bosco, o Dom Bosco, no final do século XIX, né, 1883, que entre os paralelos 15 e 20, né, surgiria lá uma nação, uma grande civilização. Quando escavarem as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Então esse era o sonho de Brasil, esse era o sonho do país, né? E foi antes sonhado. Tudo começou por um sonho. Depois isso é trazido para um projeto, né? O projeto que o JK pediu para o Lúcio Costa, pediu para o Oscar Niemeyer, né? Essa nova capital que vai representar a grandiosidade da civilização humana, e aí isso acaba entrando no âmbito do real, né? No âmbito do concreto. Então, genial, o livro está incrível, né? Belíssimo, contracapa, muito orgulho das autoras, e esse é o projeto, então, o Economia Criativa, que, como eu falei, vai ter lá mais 4 volumes. Esse é o primeiro filhote, trabalho de pelo menos 5 anos, sonhando, projetando e agora concretizando, e finalmente chegou nas mãos aqui o primeiro volume. É isso, gente. Obrigado.